Os principais benefícios do jejum intermitente são alterações metabólicas benéficas ao nosso organismo. O primeiro efeito metabólico que eu quero comentar é sobre a diminuição da resistência à insulina. A insulina é um hormônio anabólico produzido pelo pâncreas, em resposta ao aumento da glicemia, que é a taxa de açúcar no sangue. Então, quando temos quantidade exagerada de glicose, o pâncreas começa a produzir mais insulina. Quando tem um excesso de insulina no sangue, a célula começa a se proteger contra esse excesso de insulina e começa a não responder à ação do hormônio. Ocorre uma menor sensibilidade a esse hormônio, provocando então a resistência à insulina. É isso que ocorre, por exemplo, nos pré-diabéticos e diabéticos, porque a insulina não consegue mais colocar aquela glicose para dentro da célula. Ocorre então uma hiperglicemia e uma hiperinsulinemia, porque o mecanismo de compensação já está falho. O que o jejum faz? O jejum intermitente faz com que a taxa de glicose no sangue seja baixa, faz com que o pâncreas não produza tanta insulina, não ocorrem picos de insulina, promovendo então muitos benefícios ao nosso organismo. O segundo efeito metabólico importante é a elevação do GH, que é o hormônio do crescimento. O GH é uma proteína produzida na adenohipófise, que é a hipófise anterior. Durante a fase de crescimento do indivíduo, esse hormônio provoca o aumento de quase todas as células, tanto em número quanto em volume, provocando então o crescimento corporal. A função do GH são duas principais. Primeiro, o aumento da síntese proteica. Então ele aumenta, como eu já disse anteriormente, em volume e em tamanho, quase todas as células do organismo, inclusive as células musculares. Isso a gente pode perceber que existe um ganho de massa muscular, de massa magra, pela ação do GH. A segunda função é diminuir a utilização da glicose como fonte preferencial de energia. Ele é um poupador de glicose. Então o organismo prefere utilizar os estoques de gordura para adquirir energia, fazendo com que ocorra uma diminuição da massa gorda, emagrecimento. Estudos mostram que os níveis de GH após 3 dias de jejum podem aumentar em até 300 vezes no organismo. E com isso podemos perceber então que nós vamos ter um aumento de GH, um aumento de massa magra, juntamente com uma perda de massa gorda, propiciando um emagrecimento sem a perda muscular. O terceiro efeito metabólico é a promoção da autofagia celular, o aumento da autofagia. O que é autofagia? É a autodigestão celular. Então é como se a célula pegasse tudo o que tem de velho e o de defeituoso em seu interior, colocasse numa lixeira e destruísse. Essa é a autofagia. Todos os organismos são capazes de fazer autofagia. Geralmente ela é estimulada por algumas situações, como grandes acúmulos de agregados proteicos no interior da célula, de organelas defeituosas, em situações de estresse e também em situações de jejum. Estudos mostram que a diminuição do processo de autofagia pode levar a algumas doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, Huntington. Por quê? Na etiopatogenia dessas doenças, sabe-se que ocorre acúmulo de agregados proteicos no interior dos neurônios e o processo de autofagia não está adequado, ocorrendo então o aparecimento dessas patologias. A autofagia também é importante porque ela pode atuar como supressora de tumores em fases iniciais da oncogênese. Além disso, a autofagia também pode manter a massa magra e provocar um anti-envelhecimento, porque ela está provocando sempre uma renovação celular. Então, como a gente sabe que o processo de autofagia ele pode ser acelerado ou retardado, ela vem sendo usada como uma nova estratégia para combater algumas doenças e no processo de anti-envelhecimento. E por último, o quarto efeito metabólico é a redução dos mediadores inflamatórios, que se sabe atualmente que são os principais causadores de doenças crônicas. Estudos mostram que o tecido adiposo hoje não é mais considerado somente como armazenador de energia, mas também é considerado um órgão endócrino. Então ele produz substâncias biologicamente ativas, que são chamadas adipocinas. Essas podem ser pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias. Quando existe um excesso de tecido adiposo no organismo, ele começa a produzir adipocinas pró-inflamatórias, principalmente o fator de necrose tumoral alfa e proteínas que vão agir na resistência insulínica, aumentando essa resistência. Então o que acontece? Ocorre uma alteração na sinalização da insulina
e a glicose começa a não responder a esse hormônio, promovendo então aumento da resistência à insulina. Então, o jejum intermitente ele faz com que ocorra redução nessa quantidade de adipocinas pró-inflamatórias, promovendo vários efeitos benéficos ao organismo.